Bom, e agora a gente recebe aqui no Jovem Pan Agora o César Dario, que é procurador de Justiça. Doutor, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Dario, eu gostaria de começar te perguntando, isso que o Diogo Schalp comentou agora há pouco com a gente, né, de que essa decisão ela não revoga ali o processo em si, ou até mesmo as provas que foram colhidas, todo o processo contra Eduardo Cunha em relação à corrupção, por exemplo, mas sim em relação ao tempo que ele permaneceu preso, mesmo estando em casa com tornozeleira eletrônica. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa diferenciação, né, essa diferença entre, ou melhor dizendo, essa diferença dessa decisão, ela diz respeito ao tempo que Eduardo Cunha estava ali preso sem uma outra confirmação da justiça em relação ao processo, é isso? É isso. E faz 5 anos que a denúncia foi recebida e houve a decretação da prisão preventiva do deputado, até então deputado Eduardo Cunha, decisão do então juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação e foi decretada também a prisão preventiva dele, quando da condenação, e também pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ocorre que, durante esse interregno, houve alteração. Até então, podia-se até, no caso de condenação da segunda instância, começar a executar a pena. Então, bastava a condenação, a sua confirmação na segunda instância, que a pena seria executada. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reviu esse posicionamento e passou a entender que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado de todos esses recursos. E houve a interposição de infinitos recursos, tanto que nós estamos aí há 5 anos e o processo ainda não terminou, porque pendem recursos nos tribunais superiores. Então, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não está rescindindo a condenação subsiste. O que o Tribunal Regional disse, olha, faz muito tempo nós temos uma decisão precária, que ainda depende de análise pelos tribunais superiores, e a prisão preventiva, nesse momento, não se faz mais necessária. Por quê? O Código de Processo Penal diz que de 90 em 90 dias, o magistrado deve rever a prisão, para verificar se aqueles fatos que existiam antes, quando da decretação, quando da manutenção dessa decisão pelo próprio tribunal, ainda estão presentes, porque há necessidade que nós chamamos de contemporaneidade. Então, para que haja manutenção, aqueles fatos que existiam antes devem estar presentes agora. E deve, acredito, eu não li a decisão, que eu estou falando é com base no que eu li também no noticiário, é o que deve ter ocorrido, que é o que normalmente acontece. Quando demora muito tempo para o julgamento dos recursos, e ele já está preso cautelarmente há 5 anos, acharam que já não é mais razoável a manutenção dele, porque ele não demonstra, segundo acredito que seja isso, mais perigo para a ordem pública, para a colheita das provas, tanto que ele não vai poder sair do país, não vai poder se ausentar da comarca. Foi retirada a tornozeleira eletrônica, ele pode sair, mas ele vai ter que ficar nesse local. Então ainda há um controle. Quer dizer, a condenação está mantida, não tem nada a ver com rescisão de condenação, não tem nada a ver com as decisões que entenderam que o juiz Sérgio Moro era suspeito, simplesmente por excesso de prazo da prisão. Ou seja, é aquela decisão de 2019 que revogou, então, ou melhor, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão só poderia acontecer após o trânsito em julgado, é o que está sendo usado nesse momento. Mas aí eu já queria também emendar com o senhor, procurador, uma outra pergunta no sentido de que se isso pode abrir outros precedentes para outros condenados no âmbito da Operação Lava Jato ou também de outras operações, afinal, centenas de autoridades foram alvos, né, dessa operação no passado.
Sem dúvida. Os desembargadores eles analisam caso concreto, caso a caso. Eles têm de rever essas prisões de 90 em 90 dias. E vão verificar se aquela situação, aquela circunstância que existia à época da decretação se faz presente. Muitos foram presos, é o caso do ex-deputado, pelo fato de ainda ter valores que não foram recuperados e por ele ser uma pessoa perigosa, que ele poderia continuar a praticar esses delitos. E os desembargadores entenderam que não é o caso. Pode ser que em outros processos ocorra o mesmo. Tudo isso está ocorrendo por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reviu a possibilidade da execução da pena, execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado, bastando a sua condenação ou confirmação em segunda instância. Então, a partir do momento que foi revisto esse posicionamento, as prisões elas são prisões cautelares. Prisão cautelar é a necessidade de, ou que seja para garantia da ordem pública, garantia da economia, né, de algum dinheiro que precisa ser recuperado para aplicação da lei penal, ou por conveniência da instrução criminal. Fora isso, não pode ser mantida a prisão. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o César Dario Mariano, que é procurador de Justiça. Muito obrigada, viu, doutor, por todas essas informações que o senhor trouxe para a gente. É importante relembrar também isso que o senhor relembrou dessa decisão do Supremo em relação à condenação, ou melhor dizendo, à prisão apenas após o trânsito em julgado. Muito obrigada, viu? Disponha.